Bom, por que Mendel escolheu ervilha, gente? Porque tinha no mosteiro. Era fácil. Era fácil para ele pegar, era fácil para ele poder estudar. Agora, olha só. Além disso, tinha características binárias, ou seja, ou isso ou aquilo. Ou a ervilha é lisa ou é rugosa. Ou ela é amarela, ou é verde. Ou a flor da ervilha é púrpura ou branca. Ou a vagem é rugosa ou é lisa. Ou é verde ou amarela. Ou planta alta ou planta baixa. Ou a flor é apical ou é na lateral. Ou seja, como ele foi vendo características binárias e ele escolheu uma planta que era de cultivo fácil e que ele tinha como trabalhar no mosteiro, tinha isso à disposição, ele deu muita sorte para poder criar a genética ali. Outra coisa que era uma característica boa também para ervilhas, e foi uma coincidência ele ter escolhido isso e deu muito certo, né? A outra coisa é, a gente tem fácil polinização. Ele poderia fazer autofecundação também. Então ele conseguia pegar uma planta e cruzar com a outra, pegar a outra planta, cruzar com outra, pegar aquela, cruzar com ela mesma, de forma que ele fazendo esse trabalho interno, ele conseguiu demonstrar todas as coisas que ele demonstrou no início ali, na primeira lei de Mendel, como a gente vai ver aqui. Então, primeiro, Mendel deu sorte porque no mosteiro tinha uma planta que era de fácil cultivo, que crescia rápido e que ele conseguia fazer polinização cruzada fácil e autopolinização ou autofecundação. E as características eram binárias, ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. Se ele tivesse pegado algumas coisas que tinham muitas misturas e muito limbo, ele teria dificuldades. Mas isso deu certo e ele conseguiu mostrar isso certinho, matematicamente, como que a genética estava trabalhando e funcionando ali. Uma coisa que o Mendel conseguiu fazer foi explicar aquela história de pular uma geração. Aquilo que a vovó fala com você, meu filho, seus pais usaram óculos, você não vai usar, mas o seu filho vai usar óculos. É isso que a gente está acostumado a usar por aí, a ouvir por aí. Essa história de pular uma geração não veio de trás da orelha, ela veio de observação. É assim para tudo? Não, agora a gente consegue entender direitinho como isso funciona. Mas o Mendel conseguiu explicar algo que era observado, que com frequência características pulavam a geração. Por que isso acontecia? Certo? E por que acontecia foi o que o Mendel veio mostrando, que cada característica, como ela é determinada por um par de genes, e esse par de genes, eles vieram um do pai e um da mãe, e como esses alelos se separavam na hora de formar os gametas, lá separavam na meiose na hora de formar os gametas, ele conseguiu trabalhar com isso de forma a tornar as coisas previsíveis. Vamos só definir dois conceitos aqui antes da gente mostrar. Quando esses dois genes que vinham um do pai e um da mãe, esses dois alelos que vinham do pai ou da mãe, eles eram iguais, eles davam a mesma característica, a gente passa a chamar então de homozigotos. Quando os dois alelos que vêm do pai e da mãe, eles vão passar, um está gerando uma característica de um jeito e outro de outro, tem alternativas da mesma característica, a gente vai chamar de heterozigoto. Então, dois genes iguais, homozigoto, dois genes diferentes, heterozigoto. Agora, o que o Mendel conseguiu fazer e demonstrar para poder provar como que funcionava essa história de pular uma geração para determinadas características? Ervilha. Se ele pegava uma ervilha rugosa e cruzava essa ervilha rugosa com ela mesma, várias gerações, e todos os descendentes eram rugosos. Portanto, ele sabia e ele chamava essa ervilha de pura. Pura, a gente está falando aqui nos termos de genética hoje de homozigotos. Ou seja, o par de alelos que geraram a característica ervilha rugosa, esse par de alelos, os alelos são iguais. Então é homozigoto. É um par homozigoto. Ok? Aí ele pegava uma ervilha lisa, cruzava com ela mesmo, fazia autofecundação por várias gerações e sempre nascia só lisa. Dessa forma, ele sabia que a ervilha lisa era pura, na linguagem dele, e para a gente, homozigota. Ou seja, os alelos que vieram do pai e da mãe são idênticos. Eles são homozigotos, são iguais. Bom, pegando então duas ervilhas de características diferentes, mas puras, pura que é porque quando cruza com ela mesma sempre vai dar o mesmo, certo? Então, uma ervilha rugosa e uma ervilha lisa, vamos representar, depois a gente entende a lógica disso, mas vamos representar os alelos por ervilha lisa, Rzão, Rzão, R maiúsculo, e ervilha rugosa, Rzinho, Rzinho, o R minúsculo.
ok? Na hora que a ervilha rugosa vai produzir gametas, ela vai segregar esse Rzinho lá nos gametas, de forma que cada gameta dessa, que vai gerar essa ervilha, cada gameta ele vai ter somente um desses alelos, Rzinho. Bom, o gameta então que a ervilha rugosa vai produzir, os gametas, todos eles vão carregar um alelo, o Rzinho. Ela tem 2 Rzinhos, na hora que segregar, todos eles vão ter Rzinho. A ervilha lisa, com 2 Rzão, R maiúsculo, os gametas dela vão ser, cada gameta vai ter um Rzão. Na hora que esses gametas, Rzão, que gera a característica ervilha lisa, e Rzinho, que gera a característica ervilha rugosa, na hora que eles se fundem, eles vão gerar um híbrido, na linguagem do Mendel, um indivíduo híbrido que é o quê? Ele tem um gameta trazendo Rzinho e um gameta trazendo Rzão. Então ele se tornou um indivíduo heterozigoto, que é o híbrido. Um indivíduo onde eu tenho um alelo Rzão e um alelo Rzinho. Um gene Rzão, um gene Rzinho. Ok? Ele é heterozigoto. Porém, a característica desse indivíduo vai ser fruto da interação desses 2 genes. E da interação deles, a ervilha nasceu lisa. Então eu cruzei a ervilha lisa com a ervilha rugosa. Na primeira geração seguinte, a ervilha foi lisa. Mesmo sendo heterozigota, mesmo trazendo um gene para lisa e um gene para rugosa, ela foi lisa. Significa que a característica lisa dominou sobre a característica rugosa. Mas esse indivíduo não é puro, esse indivíduo é híbrido, porque ele tem um gene de cada tipo, um alelo de cada tipo. Lembra que a gente vai usar a expressão alelo para as formas alternativas do gene. Esse indivíduo heterozigoto, ou híbrido, se ele fizesse a autofecundação, cruzando com ele mesmo, ou autopolinização no caso aqui, na geração seguinte, você teria indivíduos tanto lisos quanto indivíduos rugosos, ervilhas lisas e rugosas. Ou seja, cruzando indivíduos puros, eu consigo um indivíduo híbrido, e cruzando indivíduos híbridos, na próxima geração, eu volto a enxergar a característica que desapareceu. Então, com isso, ele explicou por que uma característica some numa determinada geração e aparece na seguinte. Vamos ver o cruzamento aqui que ele fez e depois a gente vai treinar esses cruzamentos em breve. Mas vamos lá. O indivíduo que é híbrido, ele vai produzir 2 tipos de gameta. Gametas Rzinho e gametas Rzão. Ok? Então, estou representando aqui os 2 tipos de gameta que um indivíduo produziu, o macho, por exemplo. O outro indivíduo que também é híbrido para essa característica, ele vai também produzir 2 tipos de gameta, Rzão e Rzinho. Na hora que, se um gameta Rzão fundir com outro gameta Rzão, nós vamos ter um indivíduo Rzão. E da interação deles vai nascer liso. É um homozigoto, a ervilha será lisa. Se esse gameta Rzão fundir com o gameta Rzinho do outro, nós vamos ter um indivíduo Rzinho, um outro híbrido. Não puro, um híbrido. E esse híbrido vai manifestar a característica dominante, que é o Rzão, então a ervilha vai nascer lisa. Se o Rzinho fundir com o Rzão do outro indivíduo, nós vamos ter a mesma coisa, Rzinho, um heterozigoto, um híbrido, onde a característica dominante vai manifestar liso, liso, liso. Só que se o gameta Rzinho se fundir com o gameta Rzinho do outro indivíduo, nós vamos ter Rzinho e Rzinho, portanto vamos ter um indivíduo puro e vamos ter uma ervilha rugosa. Ou seja, eu parti numa geração com 2 características visíveis, a geração seguinte apenas uma característica vai se manifestar e na próxima geração as 2 características se expressam, só que com proporções previsíveis. Isso que o Mendel trouxe e ele conseguiu demonstrar. Bom, como eu já falei, os alelos, eles são formas alternativas do gene. O gene, ele vai ocupar a mesma posição ou a mesma altura nos cromossomos homólogos. E os alelos vão ser as formas alternativas desse gene manifestar. Por isso que a gente vai usar letras maiúsculas ou minúsculas ou letras diferentes para genes diferentes. Eu vou usar a mesma letra para o mesmo gene, que está tratando da mesma característica, e vou usar o maiúsculo ou minúsculo
para formas alternativas desse gene. Em algumas situações que a gente vai ver no futuro, eu posso usar o Azão, o Azinho 1, Azinho 2, Azinho 3, Azinho 4. Eu posso ter formas alternativas diferentes de um gene se manifestar. Mas o gene está tratando da mesma característica. Se ele está falando sobre a existência ou não de um terceiro mamilo, por exemplo, ele vai tratar com formas alternativas de acordo com a interação, pode ter ou não terceiro mamilo. A posição dos olhos pode ter, ele vai expressar de maneira que seja o resultado da interação dessas formas alternativas do gene, que são os alelos, ok? Bom, como eu falei, os alelos ocupam a mesma altura, a mesma posição em cromossomos homólogos. Como são cromossomos homólogos, ok? A gente vai falar sobre essa posição no cromossomo como locus. Ou seja, locus é o lugar no cromossomo onde o gene está, onde o alelo está. Então, o locus de um cromossomo que traz a informação, posição dos olhos, por exemplo, ele vai ter a mesma... ele vai estar localizado no mesmo lugar, pensando em altura no cromossomo, na mesma altura no cromossomo homólogo, trazendo também o mesmo gene, tratando sobre posição dos olhos. Mesmo que um indique olhos numa posição e outro olhos numa posição um pouquinho diferente, formas alternativas, mas a posição que o alelo ocupa, que o gene ocupa no cromossomo, ela vai ser sempre a mesma. Portanto, a gente vai falar de locus. Quando a gente se referir a locus, eu estou falando sobre o lugar do cromossomo, o endereço onde o gene está. E quando eu falo de cromossomos homólogos, eu vou falar que dois alelos ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Ok? A mesma posição. Bom, a segregação, ou seja, a separação dos gametas, dos genes nos gametas através da meiose, é que deu o nome da primeira lei de Mendel. Então, quando a gente fala lei da segregação, a gente está falando o seguinte: cada característica é definida por um par de genes que na hora da meiose para produzir os gametas, eles se separam nos gametas. Ponto. E a gente continua. Quando eles se fundem, volta a ser o indivíduo que vai interagir, gerar a interação desses alelos e formar uma característica nova. Bom, a gente continua daqui a pouco explorando um pouquinho mais sobre a primeira lei de Mendel.